Até mais tarde. Tá, até mais. Então, vamos falar do material. Eu mando tudo que você precisa, tem aí na parte de interpretação textual. Mas como é que eu vou fazer? Eu vou colocar os tópicos deles todos aqui no quadro e eu vou falar sobre cada um deles. É claro que na apostila tem mais informação do que a gente vai tratar aqui. Então, depois, para você se aprofundar no que a gente vai fazer hoje, você já tem o material aí com vocês, entendeu? Então, por isso que eu mando sempre, em todas as aulas eu mando muito mais coisa do que a gente vê, porque eu acho que assim, depois que você vê o básico, o essencial, você vai se aprofundando no que você precisa. Então, a gente começa, eu vou colocar, eu sempre faço isso, coloco todos os tópicos e depois vou matando um por um. Vamos lá.
Boa noite. Vou dar um pulinho aqui no banheiro rapidinho. Beleza. Boa noite, boa noite. Boa noite. Começou aqui desse lado, professor? Sim, comecei agora. Olha só, eu disponibilizei um material para vocês aí e eu tô só colocando os tópicos do próprio material e vou fazer um por um. Ah, peraí. Entendeu? Eu começo assim. A gente vai começar falando sobre os tipos textuais. Depois eu vou passar pelo que é mais comum, né, para a gente poder entender. Aí vou direto para a interpretação em si, trabalhar com o texto em si. E na segunda aula a gente vai aprofundar um pouquinho e falar de operadores argumentativos. Quais são as palavras que nos ajudam a entender os textos mais complexos? Como é que a gente monta esse texto? Tá? Então, e aí, de novo, a gente vai fazer mais interpretação. A primeira aula, eu preciso a minha intenção principal é que vocês conheçam tanto os tipos textuais quanto os gêneros e entendam que o texto é um organismo vivo que a gente tem que saber lidar com ele e extrair dele o que é necessário. Porque, na verdade, a gente tem as informações nem sempre estão claras.
eu preciso fazer uma ligação do meu conhecimento de mundo, a minha habilidade com a língua formal e o que está escrito. Na verdade, é um tripé que você vai utilizar as três coisas ao mesmo tempo para conseguir decodificar o que eu tenho lá. Qualquer uma dessas coisas que fiquem abaixo, você vai ter dificuldade da interpretação. Então, por isso, nós vamos fazer pelas partes. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quanto mais vocês lerem e interpretarem textos diversos, claro que quanto melhor o nível do texto, melhor, mais fácil vai ficar para você entender isso. Quanto menos se lê, né, mais difícil fica. Então a gente tem que ir andando por aí. Falei isso ontem, eu dei aula de redação aqui, e falei com o pessoal, e aí a gente marcou assim, 7 temas para que eles vão ver para a próxima aula. Eu acho que com vocês a gente podia fazer a mesma coisa. A gente escolheu juntos alguns temas bem relevantes, assim, bem atuais, porque quanto mais você lê, melhor vai ficar para eu poder te explicar isso. Né? Porque às vezes o nosso problema não está na linguagem formal, está na parte do conteúdo. Às vezes não está no conteúdo, está na formalidade. Então a gente precisa, é aquilo que você falou logo no início, eu preciso diagnosticar onde está o meu problema para eu poder estudar, porque senão eu começo a estudar coisas que eu sei e deixo de estudar coisas que eu não sei. Então aí tempo é dinheiro. Com certeza. Tempo é dinheiro, não dá para a gente ver. Então, podem deixar, se vocês quiserem, aqui depois eu vou falar sobre cada um deles, vai ter várias coisas para anotar aí, tá? A primeira coisa que eu vou botar aí para vocês. Nós temos que entender que, assim, todos nós somos falantes de língua portuguesa. Todos nós somos falantes de língua portuguesa. Então, por que a gente estuda língua portuguesa e a gente fala? Porque, na verdade, o que a gente faz aqui, ou em qualquer outro lugar que a gente vai estudar língua portuguesa, é estudar a variante formal. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa que eu preciso entender é o texto ao qual eu estou lendo, eu estou interpretando, ele pertence à variante formal ou ele pertence à linguagem informal? Aí você vai falar assim, professor, mas pode ter as duas coisas numa prova? Pode ter as duas. Por exemplo, pode cair lá para vocês interpretarem, por exemplo, uma anedota. O que é uma anedota? Uma anedota é uma piadinha. Essa piadinha é terrível, porque você precisa de um conhecimento prévio, né, de uma linguagem conotativa. O que é linguagem conotativa? Sentido figurado. Né? Então, assim, é algo que você... ele utiliza o seu conhecimento de mundo, o teu conhecimento da linguagem, do estilo de linguagem, para só a partir daí você conseguir chegar numa interpretação. Então, quando tu lê um texto, a primeira coisa que você precisa se localizar ali, qual é a linguagem que ele está utilizando? Né? Por exemplo, se você tem lá uma citação de uma parte da gramática, provavelmente você vai ter um texto formal. Né? Uma lei, por exemplo, tem um trecho de uma lei, texto formal, rigorosamente formal. Mas, por exemplo, pode ter lá, como eu disse, uma anedota, pode ter, por exemplo, uma crônica. Olha lá, uma crônica, o que é uma crônica? É o cara escrevendo, fazendo uma crítica sobre alguma coisa. Provavelmente ele pode usar expressões idiomáticas, ele pode utilizar aspas, ele pode usar um monte de coisa. Ou seja, aquilo ali é uma expressão da oralidade. Então, assim, e aí o que a gente precisa saber? Não, aqui não é prova de gramática, aqui não é aula de gramática, nem aula de redação. Se fosse, a gente não entraria nesse assunto. Mas como a gente, na verdade, a aula aqui é para você ler o que alguém escreveu, então você precisa ter um leque amplo, porque o cara que escreve pode escrever qualquer coisa. Até para você entender se aquilo procede ou não procede, tu vai ter que entender alguma coisa. Então, o que acontece? O que a linguística fala sobre isso? Para vocês me entenderem. Se eu falo, a gente quer se comunicar, eu estou falando para vocês, e você me entende, eu falo, você me entende, ou seja, nós conseguimos estabelecer uma comunicação, para a linguística isso basta. Não interessa se a variante é formal, se a variante é informal, se eu estou falando certo ou errado, se a gente estabeleceu a comunicação, está valendo.
Qual é o problema da linguística? Quando a gente não consegue se comunicar. Por exemplo, eu posso estar falando o português mais correto possível, mais erudito possível. Se você não entender o que eu estou dizendo, a comunicação está comprometida. Para a linguagem, isso não interessa. É aí que não pode acontecer. Então, quando você interpreta, o cara que vai interpretar qualquer tipo de texto, que está na chuva para se molhar, tu entrou lá, para tu poder cair qualquer tipo de texto, tu vai tentar ler, você vai ler qualquer tipo de textual, tu tem que estar esperto. Tem que estar muito esperto. Porque, às vezes, você vai precisar de conhecimentos diversos para você poder chegar lá. Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro, porque, às vezes, o que acontece? O cara vem para a aula de interpretação textual achando que só vai ver modalidade formal. Ele pode até ver modalidade formal, mas se cair algo informal, eu estava até brincando com o pessoal lembra a prova da PM que foi anulada? Aí, há pouco tempo atrás? Tinha algumas questões, por exemplo, que misturavam muito abstrato com concreto e tal. Teve muitos traços de oralidade, tinha muitos texto informal. E aí precisava um pouco de... até brinquei com a turma aqui. Por exemplo, uma das questões falava sobre fada. Fada. E as pessoas tiveram dificuldade de entender se fada era uma coisa concreta ou abstrata. Que fada é um elemento concreto ou é um elemento abstrato? É um elemento concreto, existe. Por que existe? Porque alguém criou essa personagem. Todo mundo sabe o que é uma fada, mesmo que no mundo real ela não exista. Ou seja, realidade e fantasia não é critério para você entender, saber se uma coisa é concreta ou abstrata. Não é. Então, fada, por exemplo, e aí o colega, o rapaz estava dizendo, e bicho-papão? É a mesma coisa de fada. É a mesma coisa. Ele não existe, na verdade, não existe. Mas todo mundo, quando fala lá do bicho-papão, você automaticamente já cria uma expectativa. Então, aquilo ali é concreto. O que é abstrato? É algo que só existe se alguém estiver fazendo alguma coisa para que ele possa existir. Por exemplo, só tem felicidade se alguém estiver feliz. Felicidade, ela precisa de algo para ela poder existir. Se não tiver alguém feliz, ela não existe. Paz. Só existe paz se as pessoas fizerem paz. Se não tiver, não existe paz. Isso é uma coisa abstrata. Porque antigamente, lá atrás, as pessoas, por exemplo, estudavam abstrato assim, é aquilo que pode pegar e aquilo que não pode pegar. Aí eu tinha um professor que falava pra gente, a lua, tu pega ou não pega? Ele, não pega, mas é concreto. Entende? Então não adianta, essa definição não serve. Então qual é a definição? Então quando você lê o texto, você tem que ficar esperto por essas ramificações. Então a gente precisa entender que nós estudamos a variante formal, mas existe a informal, existe a oralidade. Por exemplo, nós, quando estamos escrevendo uma redação, a gente não pode escrever traduções orais. Né? Tu perde ponto. Se você escrever do jeito que você fala, tu vai perder ponto. Mas quem é que te garante que o texto que tu está lendo não é um texto literário? Então, para isso, você precisa conhecer uma outra modalidade. O texto literário do texto não literário. No texto literário, o cara pode criar o que ele quiser. Pode criar o que ele quiser. No texto não literário, aí não. Aí ele tem que se ater à realidade, informações, né? Ele tem uma forma, ele tem que cumprir aquela forma. Então você tem que tomar cuidado. Então, número 1, se você perguntar assim, número 1, o que a gente precisa saber numa interpretação? A primeira coisa que a gente precisa é conhecer o texto. O que eu estou lendo? É um texto formal, informal, literário, não literário? É uma poesia? Poesia, então, é algo muito mais difícil de você... Porque, na verdade, o poeta, poucas vezes ele faz alguma coisa para você ter uma única interpretação. Na verdade, ele deixa a interpretação bem livre, tu pode ver o que tu quiser. E às vezes pode existir um trecho, por exemplo, de uma poesia para você analisar? Pode. Existem peças jurídicas que o juiz cita poesia, por exemplo. Né? Então, assim, é variado, é bem vasto. Então, a gente precisa estar bem esperto com isso aqui. Dito isso,
que existem essas modalidades de textos, e aí, incluso nisso aqui, eu também preciso entender o conceito de conotação e denotação. O que é isso? Aqui, linguagem figurada. Aqui, linguagem concreta. Eu preciso saber essa diferença entre essas duas coisas. Porque para você ver lá, por exemplo,